Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no encontro número 86, capítulo 17, Sede Perfeitos, parte 4. Hoje falaremos sobre o bom uso da autoridade, o bom uso da humildade, o bom uso do respeito, sob a orientação dos espíritos. Vamos começar então? Superiores e inferiores. François Nicolas Madeleine, de Paris, 1863. A autoridade, assim como a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creiais que ela seja dada para vos proporcionar o fútil prazer de mandar. Tampouco, segundo acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, entretanto, tem demonstrado suficientemente que ela não é uma coisa nem outra, já que ele a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode, então, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e a retira do mesmo modo. Então, o que esse texto passa é que não devemos confundir a superioridade que lhe foi dada pelo cargo como se fosse uma superioridade intermitente. O simples fato de você receber algo que é apenas momentâneo não pode ser confundido como se estivesse num patamar acima de outras pessoas. É apenas um cargo que você possui, que convenhamos, não é eterno. Continuando. Quem quer que seja depositário da autoridade, independente da extensão que esta seja, desde o senhor sobre o seu escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquecer-se de que é um encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, bem como as faltas que estes poderão cometer. Os vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação ou de maus exemplos recebidos. Da mesma forma, recolherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem na terra tem uma missão, pequena ou grande, qualquer que seja, sempre lhe é dado para o bem. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Então, esse texto fala sobre a responsabilidade que as pessoas têm sobre os seus subordinados. Não importa se você é o chefe de uma equipe ou um governante de um país. Você é responsável por orientar as pessoas sob sua liderança para o bem e evitar que elas caiam em um comportamento ruim. Se você não fizer um bom trabalho em orientá-las, será responsável pelas más ações que elas tomarem. A sua responsabilidade é grande nesse sentido. Se Deus pergunta ao rico: o que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte perene de fecundidade em seu redor? Igualmente perguntará aquele que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis para teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as diferenças sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje lhe obedecem, já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde.
e que então será tratado como os tratou. É, o que é apresentado aqui é ele, 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 ele fala sobre uma pessoa boa e o fato de usar as coisas que obtemos, as conquistas, eventualmente algum poder, alguma capacidade de direção para ajudar os outros. Se você tem posses, isso não significa que você deva gastar todo o dinheiro com você mesmo. Mas você sim tem que pensar em como aproveitar essa dádiva, essa bênção que você conseguiu para ajudar o seu o seu próximo, pessoas que você conhece, pessoas que eventualmente você não conhece, enfim, pessoas que precisam. Por exemplo, se você tem dinheiro suficiente, você pode ajudar a financiar projetos para ajudar os necessitados, como doar para caridade, financiar um projeto social. Da mesma forma, se você tem poder, se você dirige uma equipe, não use apenas para fazer as coisas do seu jeito, mas sim ajudar seus subordinados a crescer, a aprender, a se desenvolver. Ouça suas ideias, porque sempre um subordinado, seja quem for, o cargo que for, ele tem condição de criar alguma sugestão que pode ser útil no seu processo ali de trabalho. Dê a eles a oportunidade de crescer e alcançar seus objetivos. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem por sua vez, e não são menos sagrados. Se este último for espírita, a sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Se ele sofre com a sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, pois ele mesmo talvez tenha abusado outrora da sua autoridade e deve sentir, por sua vez, os inconvenientes que fez os outros sofrerem. Se ele for obrigado a suportar essa posição por falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para a sua humildade necessária ao seu progresso. Ele começa lá: se seu superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, por sua vez, não são menos sagrados. Se esse último for espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Não é porque o seu chefe não fez que você não vai fazer. Ah, ele não fala para a gente chegar às 8, ele fala para a gente chegar às 8, mas ele chega às 8h30 todo dia. Sim, ele está sendo um mau chefe, mas seja você um bom funcionário, para que um dia você seja um bom chefe. Mas você se baseia ao seu chefe, né? Se você sempre se determina, se você sempre se referencia ao seu superior, você verá você você verá você sempre nessa posição. Se você se referencia pela postura do seu chefe, você sempre será uma ovelha para sempre. Para que você consiga liderança, seja lá o que for, você tem que se determinar a fazer o seu melhor. Mesmo que todos estejam fazendo algo totalmente diferente, você estará construindo caráter, você estará construindo honestidade, você estará construindo justiça naquilo que você faz. E na segunda parte, aqui no segundo parágrafo, ele fala: se ele sofre com a sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, pois ele mesmo talvez tenha abusado outrora da sua autoridade, e deve sentir, por sua vez, os inconvenientes que fez os outros sofrerem.
Se ele for obrigado a suportar essa posição por falta de outra melhor, o Espiritismo o ensina a resignar-se a isso, como uma prova para sua humildade necessária ao seu progresso. Então, talvez esse cara que hoje é um mau chefe vai ter que aprender tendo um mau chefe. Seja uma pessoa oferecendo o melhor que você pode, para não ter depois que fazer tudo de novo. Continuando. Sua crença o guia em sua conduta. Ele age como gostaria que seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aqueles que o remunera e a quem deve ao seu tempo e às suas preocupações. Em suma, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe inspira e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. Então, pessoas poderão dizer: isso parece uma cartilha do funcionário ficar quietinho e responder amém para tudo. Pode até ser, mas a cartilha também aponta o dedo para o chefe, a responsabilidade que ele tem. Então, os dois lados estão aqui. O que está sendo dito é: se o teu chefe não sabe o que está fazendo, o problema é dele. Você sabe o que você está fazendo. Seja o chefe das suas escolhas. Agora, a gente vai entrar numa outra fase aqui. O Homem no Mundo, um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar os corações daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar muitas sementes para germinar em vossos corações, e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Olha só, essa parte aqui. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. O que que é pensamento fútil? É algo que não acrescenta nada para você. Fútil não é assistir o BBB, que de repente a pessoa está analisando o comportamento humano, né? Fútil é passar 10 anos da sua vida lutando para deixar o nariz retinho, porque você sente que as pessoas vão te achar bonita. O que é importante nesse caso é se perguntar por que esse nariz está me incomodando? Porque o incômodo é seu. Deve ter alguma coisa por trás disso que gerou esse incômodo. O que que eu tenho que trabalhar para que deixe de sentir esse incômodo? Porque hoje pode ser o nariz, amanhã pode ser o joelho, depois da manhã o meu pé, enfim. Não creiais, entretanto, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos vos propor uma vida mística que vos mantenham à parte das leis da sociedade na qual estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades, às frivolidades de cada dia, mas sacrificai-vos como sentimento de pureza que as possa sacrificar, santificar. Fostes chamados a entrar em contato com os espíritos de natureza diferente, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Sede alegres, felizes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta todos os dias que o aproximam da sua herança. Então, o que o Espírito está colocando aqui é que você não fique preso ao mundo da oração. Em algum momento, nós temos que entrar em contato com o mundo material. Se estamos nesse corpo, é porque somos matéria. Aí ele coloca no segundo parágrafo:
Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Sede alegres, felizes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu que conta todos os dias que o aproximam da sua herança. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente. O que é isso? Gente difícil, gente ruim. Mas você também pode ser difícil ou ruim para alguém. Você pode também ser antagônico na visão de alguma outra pessoa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que essa questão de conhecimento, de autoconhecer-se é muito importante. Que a gente começa a avaliar, né, a nossa postura, o que a gente diz, se colocando no lugar do outro, enfim, né? Em frente. A virtude não consiste em vestir-se com aspectos lúgubres, que seria com aspectos. O que é lúgubre? Ele é relativo à morte, aos funerais. Então, a virtude não está em vestir-se sob esse aspecto, meio fúnebre e severo, em recusar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou terminar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador e lhe pedir no impulso de sua alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra terminada. O que quer que façais, voltai-vos à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então, o Espírito aqui vem trazer uma mensagem de equilíbrio. Não fuja do mundo, mas também não trate com tamanha seriedade como se aquilo fosse algo extremo. Não dá uma risada, não faz uma piada, tá toda hora recriminando as pessoas, pedindo que faça tudo certinho, né? Deixa eu tomar uma água. Seguindo. A perfeição, como disse o Cristo, está inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade, somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis. Repetindo, somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, se priva voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoamento, tendo que pensar apenas nele mesmo, sua vida é de um egoísta. Pesado, né? Mas sincero. Isso aqui é uma lanterna acesa na escuridão. Ele coloca inteiramente na prática da caridade sem limites. E como vou fazer caridade se eu me isolo do mundo? Como que eu vou fazer caridade se eu me isolo do mundo? Continuando. Não imagineis, então, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob os olhos do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sede felizes, segundo as necessidades humanas, mas que em vossa felicidade não entre jamais um pensamento, um ato que possa ofender a Deus ou velar o rosto daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, o que ele coloca, você não precisa também sofrer, mas você também tem que levar uma vida, como que eu coloco para você? Você não precisa sofrer, você não precisa ficar se punindo por tudo. Esse espírito aqui, ele traz a seguinte informação: tem equilíbrio em tudo em sua vida. Agora entramos num recado do espírito protetor Jorge, em Paris, de 1863. Cuidar do corpo e espírito.
A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para responder essa questão, eu me apoio em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influem de maneira muito importante sobre a alma, pois temos de considerá-la como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, movimente-se e conceba a ilusão da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabelecemos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre duas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar ao segredo do equilíbrio. Então, o que o Jorge está trazendo de informação nesse início é o quanto é difícil diferenciar o que é do corpo e o que é da mente. Separar as duas coisas e conseguir que ambos tenham prazer. Eu posso tomar uma cervejinha de vez em quando para relaxar, certo? Sim, pouco. Posso. Mas preciso fazer disso. Eu tenho que trabalhar a constância desse negócio. Nada exagerado. Porque a partir do momento que eu exagero, eu começo a atacar o espírito. Porque se eu não como direito, se eu não durmo direito, psicologicamente eu também vou me afetar. E o psicológico está totalmente ligado ao espírito. O espírito nos convida a pensar na importância de um equilíbrio. Porque tem horas aqui que a gente começa a fazer as coisas e pensa que tudo está restrito. Parece que não existe, né? A gente só é material. E a gente come, a gente enfia o pé na jaca, sabe? E tem que pensar que esse equilíbrio é vital na nossa vida. Não é só questão de pensar no corpo, não é só questão de falar assim, poxa, ó, eu quero ficar bonito. Não. Quando a gente fala em reeducação alimentar, a gente está falando de reequilibrar essa conexão entre matéria e espírito. Temos dois sistemas que se defrontam nesse caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e os dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências igualmente insensatas. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam sem ardor e vivem com parcimônia. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência do viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, já que são necessários um ao outro, é indispensável cuidar de ambos. É aquilo que eu acabei de falar. Tem algumas pessoas que pensam que tudo é corpo. Há outros que afirmam que tudo é espírito. O espiritismo vem e diz: são os dois se relacionam. O que eu faço para o meu corpo vai afetar o meu espírito. O que eu faço para o meu espírito vai afetar o meu corpo. Vamos pensar nisso. Amai, então, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares pela sua própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e do qual ele é tão responsável quanto o cavalo mal conduzido pelo acidente que causa. Seríeis mais perfeitos se, martirizando o corpo, continuasseis egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está nas transformações a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único meio de vos conduzir à perfeição. Então, o que o Espírito coloca aqui, não adianta subir de joelhos para agradar a Nossa Senhora da Aparecida. Se ao terminar aquilo você se achar um super-herói, porque você fez isso,
Nenhuma divindade quer que você sangre ou sofra para manifestar amor, sabe? Nenhuma divindade, nenhum pai quer ver o filho sangrando. Então, esse não é o caminho. É isso. Hoje teve muita coisa aqui para pensar, muita coisa para refletir. É, a gente tem que repensar, principalmente essa questão do corpo, né? Muitas pessoas é, tomam atitudes pensando apenas no prazer material, e aí chega um momento que o sininho toca, aí fala, não, eu tenho que mudar. E aí muitas vezes é tarde, né? Vamos parar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O Evangelho dá muitas sugestões que acabam sendo grandes lições de vida, né? E muitas vezes esse aviso aqui está chegando bem antes, que dá tempo de repensar e mudar alguma postura totalmente errada que a gente vem dando no nosso dia a dia. É isso. Semana que vem a gente começa um novo capítulo, capítulo 18. Estamos acabando, hein? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Primeira parte. Que, que vocês tenham uma ótima semana, tranquila, cheia de paz, e a gente se encontra na semana que vem. Muita luz.